Uma pergunta bem objetiva próxima. O que é karma? O karma, ele pode ser olhado de várias formas, né? Então, por exemplo, se você for olhar o karma dentro da Umbanda, ele vai significar, ele vai ser visto de uma forma, dentro do tarô ele vai ser visto de outra. Então, eu vou falar aqui dentro do tarô, tá? Então, assim, eu acho que eu até falei aqui em alguma das perguntas, mas o karma, ele é algo que tá acontecendo várias vezes na sua vida, tá voltando àquela situação. Por quê? Porque você precisa se perguntar o porquê que tá voltando. O que eu preciso aprender com aquela situação? No tarô, essa carta ela tem 2 nomes. Em alguns decks, o baralho a gente chama de deck. Em alguns decks, ela chama karma. Em outros decks, ela chama julgamento. A mesma carta. E eu gosto de explicar, fazendo um link com a Igreja Católica, naquele momento lá de se confessar. Sabe quando a pessoa tem que fazer o julgamento? Sim. Que ela fala assim, o que eu fiz de errado? Eu me arrependo? Eu não me arrependo? Eu vou continuar fazendo ou eu vou parar de fazer aquele erro, né? Que é chamado de pecado lá dentro da Igreja Católica. Mas é mais ou menos isso. Então, por exemplo... a pessoa que tá roubando, né? Aí ela vai lá, eu tô trapaceando, eu tô roubando, eu tô agindo de má fé ali, e aí eu vou lá e tô perdendo dinheiro no final, aquele dinheiro não tá prosperando, eu não tô sendo próspero, mas eu não tô sendo honesto. Sim. Aí eu vou lá e continuo sendo desonesto. E aí eu vou lá e perco dinheiro em outra coisa. Eu bato o carro, eu perco o carro, não sei o quê. Mas você continua naquele erro de novo. Aquele karma continua vindo. Sim. Ou no relacionamento. A pessoa tá num relacionamento abusivo, aí ela sai de um relacionamento abusivo, aí ela entra em outro relacionamento abusivo, ela sai daquele, ela entra em outro. Aí a gente fala assim, olha, isso é um karma. Por que é um karma? Porque é a mesma situação. A pessoa ela precisa aprender alguma coisa com aquilo. Sim. E muitas das vezes é o quê? Aprender a falar não, aprender a se posicionar, aprender... Então, assim, nós trazemos karmas e às vezes a gente fala assim, é um karma da família. Né? E aí você vai ver assim, às vezes é de dinheiro. Não sabia lidar com dinheiro, a avó não sabia, o pai não sabia, aí o outro também não sabia. E você pode quebrar o karma. Não é porque existe um karma na família que você também vai passar por isso. Aceitar, não. Né? Constelação familiar é muito sobre isso, né? Sim, constelação familiar é para você quebrar todos os karmas. Então, assim, é aquela coisa que vai acontecendo, e todo mundo tem karma. Todo mundo. Você só precisa descobrir quais são os seus. Sim. Pra você falar assim, não, eu tenho que parar e falar, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não permito. Por que sempre acontece isso igual na minha vida? Porque eu tenho que aprender alguma coisa. Gente. E se você não aprender, o próximo tombo é maior. Sim. Por quê? Porque o universo entende que daquele jeito você não aprendeu. Então vai vir um pouquinho maior. Meu Deus. Um pouquinho maior, um pouquinho tá maior. Muito cheio de tapa na cara. Até você entender. Ela tá desesperada aqui, ó. Viu? É o famoso rindo de nervoso. Né? Então, esse é o karma. Sim. Né? Então, assim, são as situações repetitivas para você aprender algo. Sim. E eu gosto até da forma que fala julgamento, que é o você decidir, né? O que eu faço? Sim. Eu mudo ou não mudo? Porque você pode aceitar o karma também e ficar com eles. Sim. Mas é livre-arbítrio. A gente É o livre-arbítrio. Exatamente. Legal.